Pronto, tá gravando. Bom dia a todos, a todos. Tava até, né, o pessoal foi chegando, até estava comentando com o Gilberto, né, que o grupo, as atividades aqui da Polo Berlândia vão até o final de novembro. Depois a gente vai tirar uns 2, 3 meses de descanso. Vai voltar em fevereiro ou março, ainda estou vendo. Tá? Se fosse pelo cronograma da Polo Internacional, eu voltava em abril, né? Mas acho que é muito tempo parado para mim. Não consigo. E além disso, tem a chamada, né, para a jornada da Pula, que vai ser primeira jornada em terras tupiniquins, né? Para quem tiver interesse, a data começa no final, dia 29, isso, né? 29 ou 30, uma coisa assim, né? De novembro até sábado e domingo, né? Então, e depois disso, além disso, vai ter, além da jornada, vai ter o lançamento do livro Outro Lacan, do Alfredo, né, onde ele vai estar autografando, inclusive o meu vai ser autografado. Em São Paulo também vai ter, o pessoal da Editora Toro e da Pola São Paulo, né, vão estar lá fazendo esse trabalho de lançamento. Inclusive, se não me engano, a Editora Toro vai, além do lançamento, vai ter uma conversa com o Alfredo, com o Christian Dunker e mais alguém que eu não lembro de cabeça agora. E é isso, né? Então, pessoal, a gente parou aqui. Eu peço desculpas por não ter enviado a parte do texto que eu estou traduzindo, porque realmente estava muito corrido esses dias, eu não tive nem tempo de localizar isso, mas eu vou enviar. A gente parou aqui, eu grifei essa parte onde a gente leu, né? Vocês têm alguma questão antes de... Querem retomar alguma parte do texto, antes da gente dar sequência? Ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir, então. Né? Então, só relendo aqui, atravessar o campo do outro implica uma pluralidade de planos ou perspectivas do outro. O outro, né, A em maiúsculo, é. Então, daqui a gente vai ter, acho que é bastante didático isso que o Alfredo escreve aqui. O outro, A em maiúsculo, né, como aqui o Lacan, né, formaliza o outro com a letra A. A linguagem, o que inclui o conjunto de seus elementos e as leis de articulação dos mesmos. No entanto, considerado a partir da perspectiva que não apenas inclui suas propriedades, mas também incorpora a língua, um sistema de convenções e articulações específico para um sujeito falante. Portanto, pode-se afirmar que ele inclui um saber. Tá, como é que é isso para você, né? A ideia, as propriedades, não só as propriedades, mas incorpora a língua, o sistema de convenções, né? Um saber referente a isso. Né? 2. O lugar. Terceiro, evocado em cada ato de palavra. Como a linguagem para todo sujeito falante existe como tal antes de seu advento como sujeito e não lhe pertence mais do que a um do conjunto de falantes dessa língua, em cada ato de palavra. Cada vez ficou aqui sem separar. Cada vez que alguém assume a palavra, essa palavra se refere essencialmente a essa dimensão espacial do outro. Esse lugar terceiro coincide com aquele onde se localiza o poder discricionário do ouvinte e a garantia da verdade implícita no que é dito. Esse lugar terceiro se articula com as concepções freudianas sobre o inconsciente, no que ele desenvolveu sobre as relações entre o xiste e o inconsciente, especialmente pelo que ele chamou de a função da terceira pessoa do xiste.
Tá, essa condição terceira é bastante importante, inclusive o Alfredo está retomando aqui, né, nas estruturas clínicas, que já foi dito, inclusive, no gráfico do desejo. Ele aponta essa condição de que é o outro, por exemplo, né, quando ele fala exatamente do poder discricionário, né, ele vai dizer é o outro que pontua, é o outro que interpreta, né, em uma análise, né, e aqui ele vai colocando essa outra condição também, né, desse terceiro, nessa condição terceira aqui, né, o inconsciente enquanto terceiro, né, enquanto xiste, isso é bastante fundamental, tá? Esse terceiro lugar sempre evocado pela palavra, que implica um poder discricionário e a garantia da verdade. Gera a ilusão de um poder todo, ou seja, a onipotência. Lembrando, né, a garantia da verdade, né? Lembrando qual que é que é verdade aqui, né? O que de alguma forma, quando, né, desde o primeiro capítulo, o segundo capítulo, né, dizendo que a psicanálise de alguma forma, se a ciência ela ela fora clue de alguma forma, né? Essa verdade, a psicanálise tem a condição de reintroduzir essa dimensão da verdade, né? Então, articulada à verdade, ao inconsciente, né? A condição que vem chamando de discricionário, né? Além disso, como advento do sujeito, né? Ou seja, né, ele já aparece nisso e isso já está completamente o discurso, a linguagem, o campo, o outro, já está completamente armado, construído, né? Estruturado, utilizando a linguagem da época de Lacan. Né? 3. As pessoas que encarnaram esse lugar terceiro para o sujeito em sua história, então, quando falo terceiro, de novo, principalmente nesse ponto 2, é onde ele descreve bem que é esse lugar terceiro, né? Ou seja, onde o sujeito encontra a linguagem em sua vida, são, obviamente, os termos do Édipo, mãe e pai. 4. Aqueles que incorporam a cada momento esse lugar, isto é, os substitutos das figuras edipianas, o professor, o juiz, o médico, ou outras figuras de acordo com a cultura, posição e circunstâncias do sujeito. É assim que o analista pode chegar a encarnar esse lugar. Não necessariamente o outro deve ser encarnado por um indivíduo. No caso dos pais, é mais importante o casal como um todo, a relação entre eles, do que cada um dos pais separadamente. Da mesma forma, pode encarnar o outro um determinado grupo de semelhantes, de vários em diante, de acordo com a álgebra lacaniana, além de cada indivíduo, dependendo da posição do sujeito, em condições espaço-temporais específicas, podendo encarnar o outro por um público, um eleitorado, um júri, uma população. Então, antes de continuar, é importante assim, né, dizer que quando o Alfredo está trabalhando esse lugar, né, encarnar esse lugar, né, é, e ele traz essa condição espaço-temporal, né, obviamente a gente faz referência à topologia, né, tem significantes, assim como aparece no esquema Z, né, desde S até o grande outro, né, todos esses são os lugares, né, dentro dessa comutação, dessa covariância, né, como que a mensagem do outro chega até o sujeito, né, e de alguma forma passando, né, por exemplo, no esquema mais simples, que é o Z, que é de sujeito, a linha, A e Z, né, desse pequeno outro, dessa identificação com esse outro, né. Então, lembrando assim que esse encarnar, não necessariamente a gente está falando, né, de uma coisa tão literal, a gente está falando, né, de significantes, né, e que pode ser ocupado por qualquer coisa ali. Né? A loucura é acreditar ser, sem passar por este modo de ser através do outro, especialmente
por suas formas de ser encarnado na realidade do sujeito, ou seja, pelas acepções 3 e 4, o que possibilitado por 1 e 2, a citação de Lacan continua. Então, assim, né, aqui esquematicamente o Alfredo está dizendo, ó, a loucura é acreditar ser sem passar por este modo de ser através do outro, né? Ser sem o outro, né? Especialmente por suas formas de ser encarnado na realidade do sujeito. Então, assim, as concepções 3 e 4, né, aqui a concepção 3, as pessoas que encarnam nesse lugar terceiro, e, né, que ele traz como ético, primeiro, e o segundo, onde ele avança e generaliza no sentido de ampliar, né, sendo que essas condições 3 e 4 só são possíveis a partir, né, são possibilitadas pela condição 1 e 2. Né? A linguagem, entender a linguagem, né, como? Né, a partir daquilo que é o mais amplo da linguagem, como sistema de convenções, né, de articulações, a linguagem como um todo. Né? E o ponto 2, né, esse lugar terceiro evocado, principalmente no que ele está dizendo quanto esse lugar do inconsciente, né? Xistes, né? Dessa condição ou desse poder discricionário. Tá? Então, aqui, continuando a citação de Lacan, né? Não acreditem que me desvio, que me afasto de um propósito que deve nos levar nada menos que ao coração mesmo da dialética do ser. É precisamente aí que se encontra o desconhecimento essencial da loucura. Então, a posição caracterizada por um acreditar-se de acordo com Lacan remete ao cerne da dialética do ser, que é o desconhecimento essencial da loucura. Não se trata de o psicanalista desconhecer a loucura, embora, em geral, ele não a considere. Mas a loucura implica fundamentalmente a função do desconhecimento. A loucura é o desconhecimento em si mesmo. Tá? De que desconhecimento que, reparem, né, articulado, enganchado com essa dialética do ser. Né? Então, aqui a gente está, né, todo esse percurso, né, a gente veio trabalhando com qual seria essa dialética para Hegel, né, como é que se dá essa loucura para Hegel, né, e aqui Lacan continua também, né, nessa toada, pensar essa dialética do ser, mas com novas coordenadas, agora a partir da linguagem, do consciente, né, desculpa, eu peguei aqui. Nesse ponto, é importante esclarecer que não se trata, como se poderia acreditar, apenas de um fenômeno do egóico ou imaginário, aos quais Lacan teria atribuído muita importância no ensino do seu ensino, no início do seu ensino. É o primeiro Lacan. Depois, no segundo ou terceiro, isso se torna algo diferente. Pelo contrário, deve-se notar que Lacan acaba de associar a loucura a uma propriedade do gênio da língua, a possibilidade que ela oferece de sustentar, por meio de uma modalidade de conjugação verbal, o reflexivo, o acreditar-se, sem dúvida, a loucura no sentido da imediatez das identificações com o ideal, deve ser situado dentro do que é chamado de muro da linguagem, em sua função de fundamento e condicionamento do eu especular. Tá. Aqui eu acho que nesse ponto, né, o Alfredo vem trazer, né, do que se trata essa loucura, dizendo, olha, tá, pessoal, né, não é simplesmente um fenômeno egóico, né, ou restrito ao egóico, ou restrito ao imaginário. Né, ele está dizendo que é uma condição, né, da articulação com a linguagem. Né, quando esse sujeito que é constituído a partir do outro, né, a partir dessa emissão, né, como o outro, né, essa é a condição, de alguma forma, né, se acredita, né, ser
né, indivíduo. Né? Então, aqui ele continua. O desconhecimento da loucura se manifesta na revolta pela qual o louco deseja impor à lei do seu coração aquilo que se apresenta a ele como a desordem do mundo, uma empreitada insensata, mas não no sentido de ser uma falta de adaptação à vida. Digo, uma empreitada insensata, mais precisamente porque o sujeito não reconhece na desordem do mundo a manifestação do próprio ser atual. E por quê? O que ele experimenta como a lei do seu coração não é mais do que a imagem invertida, bem como virtual, desse mesmo ser. Aqui, Lacan sendo muito hegeliano, né, extremamente hegeliano, trabalhando com a dialética hegeliana, né, e fazendo uso disso para articular ser e linguagem e outro. Mais uma vez, em relação à imagem invertida, pode supor que se trata apenas do efeito do estágio do espelho. No entanto, o mais característico da demanda é que você recebe a sua mensagem de forma invertida do outro. Então, você recebe a sua própria mensagem, né? A sua própria mensagem invertida e essa mensagem invertida que vem do outro. O que às vezes aparentemente parece um paradoxo, né? Não sei se vocês percebem isso, mas é nessa condição paradoxal que se constitui o sujeito, né? Nessa relação onde não há como separar o sujeito do outro. Essa é a fórmula geral da loucura que encontramos em Hegel. Pois não pense que estou invocando, mesmo que tenha considerado meu dever apresentá-la de forma ilustrada. E digo fórmula geral da loucura no sentido de que podemos vê-la aplicada particularmente a qualquer uma das fases através das quais se cumpre, mais ou menos, em cada destino, o desenvolvimento dialético do ser humano, porque lá sempre se realiza como um êxtase do ser em uma identificação ideal que caracteriza esse ponto com um destino particular. Então, aqui ele continua. Na loucura, a relação com a identificação ideal se torna um êxtase do ser. O sujeito acredita ser X. Em vez de passar pela dialética da composição social, que fornece a condição do sujeito por meio do outro. Assim, êxtase se opõe à dialética, não no sentido de uma distinção entre parada e movimento, mas no sentido de não fazer passar pelo outro a condição de sujeito. Na dialética hegeliana, como já mencionado, tal passagem remetia à articulação necessária entre o particular e o universal. Então, aqui o Alfredo vem explicar, né, essa citação, né, de Lacan a respeito dessa dimensão da loucura, né, como que um sujeito acredita, e obviamente aqui a gente está, o Alfredo está usando a terminologia sujeito, não necessariamente enquanto sujeito, enquanto efeito, né, entre dois significantes. Está falando de alguém aqui. Tá? Então, o sujeito que acredita ser, né, sem essa condição dialética, né, dessa composição com o outro. Tá? Ele acredita ser sem a mediação do outro. Né? E o que, né, isso se articula, obviamente, com a dialética hegeliana, como que, né, o particular, né, o universal se realiza pelo particular, né, naquilo que eu trouxe algumas vezes que me parece ser um bom exemplo dentro do livro A Razão na História, do Hegel, que ele vai dizer, como que o particular realiza o universal a partir da lei. Né? Ao não cumprir a lei, né, supondo que está para além dela, ou que não está submetido à lei,
ele realiza a própria lei, o universal. Né? Então, assim, é uma loucura, por quê? Porque, primeiro, é uma condição que é intransponível. Né? É o que o Lacan chama como esse muro da linguagem. Né? Não tem como. Por isso que é uma loucura. Né? Agora, o tema da êxtase não deve acreditar-se como uma mera incorporação por parte de Lacan de um termo da filosofia de Hegel. Ele é encontrado repetidamente nos escritos freudianos, embora com um uso diferente. Para citar apenas os mais importantes, a Introdução ao Narcisismo, encontramos. Se já estamos familiarizados com a ideia de que o mecanismo da formação da doença e dos sintomas nas neuroses de transferência está relacionado com uma êxtase da libido do objeto, também podemos nos aproximar da imagem de uma êxtase da libido do eu. Bruno. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão da loucura, se o exemplo que eu pensei aqui tem a ver com esse conceito que o Alfredo está trazendo, né, através do Lacan, esse conceito de loucura, assim, que eu pensei assim, a questão do ideal, por exemplo, existe uma espécie de ideal, né, de que o homem, vamos supor que o self-made man, né, que o homem ele consegue alcançar alguma coisa no campo social a partir apenas do seu esforço pessoal. E aí ele faz isso independente de questões de gênero, de raça, de sexualidade, né, de condições de classe. Ele apenas através do seu esforço pessoal conseguiria atingir um certo objetivo, desconsiderando toda uma série de conjunturas, assim. Isso entraria no campo da loucura, assim, digamos, essa identificação com esse ideal, né? E aí uma espécie de suposição de que eu posso alcançar qualquer coisa, e isso tudo cairia no campo do individual, assim. Isso tem a ver com esse conceito de loucura ou não? Assim? Antes de a gente conversar sobre isso, o Alexandre também quer contribuir? Fale, Alexandre, a gente pode tentar trabalhar tudo junto. Seria um outro assunto, né? Mas, lembrando, tem essa máxima freudiana de que o Freud achava que as neuroses narcísicas não eram analisáveis, né? E aí, agora, parando para pensar nisso que o Alfredo está falando e falando da loucura, a gente poderia, talvez, conjecturar que o Freud, ele não separou a loucura da psicose, dá para dizer assim? E talvez a gente poderia dizer que, quando ele falou que as neuroses narcísicas não eram analisáveis, ele estaria falando apenas das loucuras. Não sei se vocês concordariam com essa ideia. Uhum, sim. Gabriele? Ok. Eu faço confusão aqui com os meus botões. Duas imagens que me vieram, talvez, como exemplo dessa questão da loucura, queria ver também com vocês. Uma é o garçom do Sartre, né, que é o mesmo exemplo dessa outra frase que eu vou falar, que acho que é do Lacan mesmo, que ele fala que o louco é o Napoleão que se acredita ser o Napoleão, ou o imperador que acha que ele é o imperador, né? E o garçom do Sartre é a mesma coisa. A loucura do garçom, digamos assim, é que o garçom acha que ele é o garçom, né? Então ele tem essa identificação, justamente, de que, e daí não passa por é a crença de que você é alguma coisa, né? Me veio esses dois exemplos, né? Do imperador que acha que é o imperador mesmo, que ele é mais louco do que o louco, porque ele acha que ele é realmente aquilo. Então, né, eu acho que temos três questões que elas conversam, apesar de terem referências distintas, né? Tanto do Alexandre, o Wanderson também. Diga, Wanderson. Não, quer falar? Pode falar, vai lá, depois eu falo. Não, eu só estava fazendo uma síntese a respeito para então tá. ver se vocês pensavam para contribuir. Mas diga, Wanderson. Não, de boa. Não, complementar também, acho que são interessantes essas questões. O que eu me lembro, assim, pelo menos no Lacan, são meio que três definições de loucura. Uma é essa que a Gabriele falou, que está lá no texto Formulações sobre a Causalidade Psíquica, ou seja, não dá para pensar
a liberdade do homem sem a loucura e vice-versa, né? Por isso que o Lacan é muito crítico ao conceito de liberdade, assim, ele nunca fala bem do conceito de liberdade, para ele a gente realmente não é livre. Tem um momento ou outro que ele chega até a comentar sobre, a partir de uma análise, você conquistar uma certa margem de liberdade, né? Ou seja, um afastamento, mas não uma ruptura, né? Uma coisa assim. Outra coisa que ele comenta lá no Seminário 9 também, que eu acho que é uma boa, essa coisa do particular e do universal, porque a loucura seria realmente cogitar o sujeito ser um grande outro, né? De alguma maneira. Não seria possível, assim. Seja esse ponto de, como esse buraco, né, que você comentou, da linguagem, ou mesmo de não ter norte nenhum, sabe a coisa do desnorteado, né? Nenhum, assim, né? Mas eu acho que o que mais me interessa, pelo menos essa parte do Lacan, é mais o fim do ensino. Você pega ali Seminário 21, 22, é quando ele diferencia a loucura da psicose, sabe? Que ele fala assim, olha, não é sinônimo, né? Ele diz, a loucura está posta para todo mundo, é possível a todos, né? Ele diz, a loucura é quando os nós, eles se desatam, isso é loucura, né? Ele fala, né? É quando realmente isso cai, né? Desmorona, assim, né? Ele faz essa diferença lá de forma interessante. Eu queria comentar sobre o que você falou, Alexandre. Eu não sei, sim, porque a gente vê o Freud ainda misturando neurose narcísica e psicose, mas depois ele separa isso. Se você pegar uma citação no Egnoid e no texto neurose e psicose, você vai ver ele já fazendo essa separação, tanto que ele está até em conflito com a própria questão, por exemplo, da melancolia e da hipocondria, né? Aí tem uma frase lá que é boa, que ele define. A neurose é o conflito entre o ego e o id. A psicose é o conflito entre o ego e o mundo externo. E as neuroses narcísicas é o conflito entre o ego e o supereu, aí onde ele coloca a hipocondria, coloca, né, a melancolia, porque ele vai e volta, né? Ele modifica a concepção de melancolia, pensa que é uma neurose, depois pensa que é uma psicose, depois volta de novo, né, para isso. Então, não sei, por Freud, as neuroses narcísicas seriam, né, analisáveis, não a psicose, né? Ele vai colocar isso depois, tanto que ele comenta nas conferências, né? Ele vai falar de alguns casos assim que ele teve sucesso e tal, mas desaconselha mesmo para psicose, né? Vai caber lá aos avanços da psicanálise e a psiquiatria, né, que ele fala. Só por último, Licei, essa coisa da dialética também é um ponto muito controverso do Lacan, né? Porque a gente vê ele realmente muito alinhado, né, ao Hegel, essa coisa dialética. Tem até um texto dele que está em francês, ali na década de 50, né? A psicanálise é uma dialética. Mas aí você pega do Seminário 9, ali, 10, 11, né? O cara já começa a fazer uma série de críticas, né, ao Hegel. E aí tem dois textos dele na década de 70, também só tem em francês, que ele vai falar assim, nós temos que abandonar a dialética, né? A dialética é ineficaz para nós, ela é inoperável. Ele diz, né? Por quê? Porque enfatiza a questão da substância, ele fala, né? Ele fala a questão do predicado e tal, e faz a gente andar em círculo. Aí ele diz, né, a gente tem que substituir, é o mesmo parágrafo em que ele vai dizer que ele também é preciso abandonar a gramática. Ele faz, tem que abandonar a gramática e trabalhar com a lógica, não com a gramática. Ou seja, a gramática dos linguistas, né, é problemático, assim, né? E a dialética pela topologia, né? Ele comenta isso, né? Não sei o que você pensaria sobre isso, né? Só esses comentários. Uhum. Sim. Então, acho que só para, né, resgatar um pouco a fala do Bruno, primeiro, acho que de alguma forma o que o Bruno aponta é uma condição, acho que o Alfredo veio trabalhando no texto, né, pensar a loucura a partir do que ele trouxe enquanto diagnóstico da modernidade também, né, nessa relação, não só enquanto, né, porque o Alfredo vai trazendo assim, né, não sei se vocês lembram, dizendo, não, a loucura está colocada na história, independente da modernidade, mas como que o diagnóstico hegeliano da loucura se apresenta a partir da ideia de individualismo, né? Porque a modernidade, enfim, ela é marcada, né, pela insígnia, né, enfim, né, da Revolução Burguesa, né, da individualidade, da liberdade, etc. Então, acho que, Bruno, acho que por essa via também é possível, sim, ser lido essa loucura, né?
Então, eu acho que é bastante interessante o que o Anderson traz, principalmente agora ao final, né, nessa questão, porque, de fato, o Lacan, o movimento dele é um movimento, é algo de um movimento. É como que, de repente, ele se depara. É interessante, assim, para quem estudou como que ele se deparou com o movimento estruturalista, né, toda a história dele, e não só ele, como o Lévi-Strauss e a turma toda, né, né, o giro linguístico, né, toda a linguística, né, a partir de Saussure, que chega Lévi-Strauss por Jacobson e vai chegando a Lacan, que era, tipo, é muito interessante, né, a esperança de uma ciência a partir da linguística, né, e com o tempo ele vai, né, ele introduz a topologia, mas obviamente não foi só Lacan que introduziu a matemática. Se vocês conhecerem a história do estruturalismo, já em Lévi-Strauss a matemática está posta ali, né? Eles vêm trabalhando com isso. Mas, né, Lacan, né, com essa genialidade dele, também com essa angústia, né, pelo saber, esse movimento, ele avança, 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 e vai repensando vários conceitos. Né? Gabriele? Só queria dar um pitaco nessa questão da dialética, porque em Lacan, várias vezes, quando ele fala de Hegel, ele não está sendo, digamos, né, numa leitura de Hegel mais aprofundada, ele não está sendo hegeliano, porque ele tem muito da leitura do Kojève. Então, ali, quando ele faz a crítica da dialética, ele está justamente criticando a ideia de síntese, e que justamente foi uma leitura, digamos, uma certa leitura de Hegel, mas as pessoas que estudam Hegel mais a fundo falam que não existe essa ideia de síntese em Hegel. Então, por isso, Lacan estaria, sim, muito de acordo com a ideia hegeliana como ela é proposta, porque essa leitura da síntese, antítese, como é que é? Me ajudem aí, eu sempre esqueço. Tese, Isso, e a síntese, né? Isso não é hegeliano, né? Então, se você vai ver lá a escola eslovena, todos eles falam disso, e o Vladimir também, Saflat, trabalha bem essa questão. Tem até o livro do Vladimir justamente falando sobre esse texto da dialética que o Lacan uma hora falou que a psicanálise seria dialética. Infelizmente, parece que esse texto sumiu. Então, ou pelo menos foi isso que eu entendi na leitura, que eu estou lendo o livro do Saflat agora, então está muito viva essa questão para mim. E também toda a questão de Zizek, toda aquela turma que vai muito fundo em Hegel, todos eles falam essa frase, que Lacan é bem hegeliano em muita da sua teoria, e várias vezes que ele se diz hegeliano, ele não está sendo. Então tem essa controvérsia. E eu fiquei numa dúvida, porque justamente quem está falando aqui é o Alfredo. E aí eu fiquei pensando, claro que não nas citações, né? Eu fiquei pensando no texto quando eu estava vendo, justamente para tentar ver se o Alfredo estaria falando da questão hegeliana já nessa leitura mais atual, que as pessoas já, né, quem estuda muito Hegel descarta totalmente essa questão de síntese, ou essa leitura também kojèviana, ou se ele ainda está com essa visão, porque é uma visão também muito corriqueira e comum, né, da questão da dialética, lida com essa questão da síntese, que é o que a gente vê, que a gente aprende imediatamente, mas essa ideia não estaria em Hegel. Hegel estaria, né, muito mais do lado lacaniano de uma negatividade, e que retorna para uma negatividade, né, e para a questão da aporia e da contradição. Então, o Aufbungen lá, eu estou falando um alemão horrível, mas o absoluto de Hegel não é um absoluto fechado e não é uma síntese, mas sim, de novo, a contradição em si, que tem muito a ver com Lacan. Então, Lacan é muito hegeliano, mas hegeliano mesmo. Então, assim, às vezes que ele fala que ele não está sendo, e talvez ele tenha justamente negado a questão da dialética ali, quando ele disse que ele não era, né, que não tinha nada a ver, por causa dessa leitura de síntese, porque realmente não tem uma síntese, não se chega a uma síntese. Enfim.
Wanderson? Eu concordo com você, colega. Realmente, os hegelianos, realmente, vamos dizer, raiz, né? Os grandes especialistas, como esse que você citou, assim, realmente esse é o consenso, assim, vários, todos esses que você citou, né? Por isso que eu fico me perguntando, realmente, até que ponto é uma má leitura do Lacan, e até que ponto, por essa galera ser muito hegeliana, fica difícil também não fazer as críticas ao Hegel. Não, e não é uma má leitura, é a leitura de Kojève, que influenciou não só o Lacan, como Mas vai ter passagens, por exemplo, se você abrir o Seminário 16, você vai ver o Lacan, por exemplo, criticando a leitura do Kojève, no Seminário 16. Ele vai fazer essa crítica. O Lacan lá teve lá os estudos, fez o curso com o Kojève, com certeza, sim. É porque se a gente for um pouco mais além, por exemplo, que é uma pergunta pertinente, né, hoje no campo de debate, e o Alfredo entra nisso, né, até que o cara publicou aí, né, um dos últimos livros sobre não há substância corporal. Há uma ontologia em psicanálise? Para o Safatli há. Para o Safatli há, por exemplo. Mas percebe que a gente vai para o outro lado? Eu não sei a visão do Safatli com relação à ontologia, mas tanto em Hegel não vai ter, quanto no Lacan. Você acha que no Hegel não há ontologia? Não há. E na escola, toda a escola esloviana vai nessa direção. Alenka, Zizek, Meidandov. Sim, a Supanzik, sim. Exatamente. Eu acompanho a leitura deles. Mas percebe que é isso que fica em jogo, assim, né? Eu acho que a questão do quanto que há ou não ontologia, em Hegel ou na dialética, até porque não existe só uma dialética. O outro se a gente está falando de lógica, qual lógica que serve à psicanálise, que não é qualquer lógica, também. Eu acho que o Alfredo entra nesse debate muito forte. Por exemplo, eu lembro de uma discussão que teve há muito tempo atrás, assim, que o Boto ele fez umas indagações ao Alfredo sobre isso, né? Sobre a questão da ontologia. E o Alfredo foi categórico, ele falou, para mim não há ontologia. Né? E o Boto falou assim, né? O Boto veio da filosofia e tal, né? Porque às vezes alguns psicanalistas não têm uma leitura boa em filosofia. Então, assim, esse campo da ontologia, que é muito variado também, né? É muito amplo esse campo, também entra em jogo. Então aí a gente pega o Lacan lá, né, falando, né, por exemplo, talvez em Vincennes, né, olha, vocês têm que estudar antifilosofia, né? O que é para alguns, como o Badiou, vai falar assim, não, é ontologia negativa, né? Tem que estudar essas coisas, assim, não essa ontologia, né, realmente da substância e tal, né, aristotélica, mas fica isso em jogo, sabe? Fica isso em jogo. Quem é esses autores que estão lendo, né? Assim como às vezes os lacanianos, né, tentam aí também não fazer críticas ao Lacan, sabe? Essa defesa do autor, né? Essa defesa do autor, assim. O que é má leitura mesmo? O que é má leitura? Eu acho que não tem que estar nem defendendo ninguém, mas é uma questão de tentar entender, né? Eu acho que daí entra a questão de que o Lindsay trouxe ali da linguística, e se você vai por aí também, tem uma certa leitura do Saussure que ela é positivista, ou que ela também diz que teria uma ontologia da língua, e quando, na verdade, descobriram vários estudos dele depois, em que ele estava analisando a questão da poesia, se não me engano. Exatamente, isso aí, exatamente. Então, essa é uma questão, né, que está aí, mas assim, e o próprio Vladimir, eu acho que ele vai muito pela ontologia negativa. Então, assim, eu acho que a linguagem em si, né, não tem nada antes, mesmo o indo-europeu, que aí quando se fala do indo-europeu, é uma utopia, é como o teorema lá, né, eu estava lendo, né, em matemática, qual que é o teorema mesmo, que também é uma invenção, enfim, na verdade o ser é uma invenção, né, então tem a discussão entre Badiou e Barbara Cassin, que é super interessante, que tem a ver com a questão da lógica, né, que a psicanálise estaria muito mais numa lógica sofista ou antifilosófica do que aristotélica. Então, é bem interessante isso mesmo, e vai abrindo, eu acho que vai abrindo para a leitura. Agora, nesse texto aqui, quando ele está falando da loucura, me veio muito essa ideia de que você acredita que você é alguma coisa, e que é uma coisa absolutamente comum na nossa sociedade. Quantas pessoas não acreditam que ela é aquilo, um presidente que acredita que é presidente, né? Enfim. Alexandre? Bom, eu acho que a gente saiu um pouquinho da trama, porque do que a gente estava pensando, mas
eu acho que o debate do Wanderson e da Gabriele, na verdade, é o grande debate da psicanálise hoje, que você vai ter os grandes defensores da ontologia contra os que vão dizer que não vai ter ontologia, né? Eu não sei muito sobre Hegel e ainda tô rastejando esse problema de entender a ontologia, mas uma das críticas que fazem, né, acho que até o Vanessa comentou do Boto e tal, o Boto, o livro dele sobre a invenção do objeto A, né, o Boto, se não me engano, o orientador dele foi o Vladimir Safatli. Então, assim, e aí uma das críticas, entre aspas, que fazem ao Alfredo, que ele seria um, entre aspas, péssimo leitor de filosofia, né? Só que, eu posso estar muito equivocado, mas a impressão que eu posso ter, com base no que eu estudei no momento, sobre Hegel e Lacan, é que a interpretação que o Lacan tem durante os seminários sobre o Hegel mudou. E eu acho que ele não compartilha isso, digamos assim, ao público, em que momento ele mudou essa interpretação, sabe? Por isso que eu talvez diria que o texto de base que o Alfredo está recorrendo, e que é o que o Lacan fala sobre a loucura, é o da formalização da causalidade psíquica, que é um texto novo dele, se não me engano, acho que em 1940 e poucos e tal, né? E aí, quando o Vando cita essa questão do seminário 16, bom, teve uma mudança bem grande ali. Só queria comentar sobre isso. Esse texto sobre as formulações é de 46, velho. Então, assim, o Lacan muito hegeliano, muito. O Kojève ainda, né, estava por ali, estava prestes a sair fora. Há muito. Realmente, depois foi fazendo essas mudanças, essas leituras, mas o debate é muito maior. Eu acho que a gente, às vezes, é muito ruim em filosofia mesmo. Tem esse lado também. E, às vezes, né, não tem uma compreensão maior do ensino do Lacan, né, para ver esses desdobramentos e tal. Então, eu concordo com você, sim. Pessoal, é bastante interessante. De fato, é um debate, né? Eu acho que e se a gente for, né? Por exemplo, né? Eu acho que o Gilberto pode até contribuir com isso, mas dentro da própria filosofia, o debate sobre ontologia é um debate assim centenário, assim, é muito tempo. Ninguém não quer dizer que há muitas ontologias, muitas leituras, né, a respeito disso. Inclusive, assim, se a gente for, né, pegar os críticos de Lacan, também que é fundamental pensar, né, como que Lacan, né, porque, não sei se foi o Alexandre falou lá, que talvez o Alfredo não seja um bom, né, a crítica que já escutou, mas, ó, se a gente pegar os filósofos dizendo da leitura de Lacan sobre a filosofia, tá vendo, né, os fenomenólogos da época, Ricoeur falando de como que Lacan foi entender toda a crítica ao estruturalismo. Pessoal, isso aí é um debate, de fato, né, bastante amplo, né? Dizer que, por exemplo, é uma questão curiosa, assim, será que Lacan entendeu ou não entendeu Hegel? Nem os próprios hegelianos se entendem, primeiro ponto, né? Porque eles têm uma disputa ali interna a respeito de qual que é o entendimento mais correto. Assim como dentro do nosso campo, também tem essa disputa de qual que é o entendimento mais correto, né, a leitura mais correta sobre o Lacan. Então, assim, isso de fato, faz parte, eu acho que dentro de qualquer campo, né, epistêmico, né, isso é bem comum e é saudável, para mim, eu acho muito saudável isso, né, o debate, né, mas de fato a gente pode ter isso, né, o que Lacan entendeu, o que é ontologia, qual ontologia, né, porque tem isso. Dialética, de fato, não existe só uma dialética, né? A gente não pode situar que Hegel foi o criador da dialética, isso a gente encontra desde os gregos, se a gente for rastrear. Daí a gente pega Marx como um crítico e ao mesmo tempo de Hegel, que diz que usa a dialética, mas colocando de cabeça para cima, né? Porque vai dizer que Hegel usou a dialética de cabeça para baixo. Então, assim, pessoal, isso é um universo de debate muito interessante, né? E que, mesmo antes de chegar em Lacan, na psicanálise, isso não existe um consenso, né? Tanto é que, por exemplo, mesmo o Vladimir Safatli, que é da filosofia, mas que tem essa interlocução importante com a psicanálise, a ideia de uma ontologia negativa ela é debatida e é criticada entre os filósofos, não só entre os psicanalistas, né? Os estudiosos de ontologia vão ter críticas a respeito, assim como vão ter crítica a respeito da ontologia de Badiou também.
A respeito também, nessa conversa entre Badiou e Barbacassan, vão ter várias pessoas que, dentro do campo da filosofia, da ontologia e da linguística, vão ter inúmeras críticas. Né? É assim que se faz, né? É assim que se produz. Tá? E, de alguma forma, tentando delimitar novamente, buscar de novo trazer para o contexto do livro que estamos trabalhando. Daí eu retomo a fala da Gabriela, dizendo, tá, né, como é que foi, né, qual dialética, de alguma, será que o Alfredo, né, que ela faz essa pergunta, será que o Alfredo está trabalhando, então, com a tese, a antítese, a síntese? Eu nunca escutei o Alfredo trabalhar com esses conceitos. Né, ele sempre está trabalhando nessa oposição entre o ser e o outro, nessa relação. Tá? Pessoal, foi ótimo o debate de hoje, foi bastante interessante, eu acho que é riquíssimo isso, eu aprecio bastante, tá? Então, a gente para por aqui hoje, e daqui 15 dias, né, não vai ter feriado daqui 15 dias, eu acho, a gente retoma as nossas atividades, tá bom? Logo, logo eu coloco esse vídeo, eu disponibilizo lá no grupo do WhatsApp. Então, obrigado pela participação, tá? E um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada, Liz.